Chegamos, pessoal, Gazeta Esportiva na área. O programa de hoje promete, hein? Promete, até porque nós temos uma dupla inédita nesta bancada. Mestre Alberto Helena Júnior e Miller. Tudo bem com vocês? Que dupla! Cadê a salva de palmas? Faça o som aí. Uhul, Pachecão! Essa dupla, quero ver se o Miller vai falar amém para tudo que o mestre diz, como o Celso Cardoso. Ou se o Miller vai discordar do mestre. Já, já. Bom, então é o seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho da vitória do São Paulo, né? Estreia do Rogério Ceni com derrota lá no Flamengo. A gente também vai falar do Palmeiras, que venceu o Ceará e o técnico português foi expulso. Mas agora já tá de olho no Fluminense. Que isso, Miller? Para de beber água. E informações do Corinthians, do Santos e da Seleção Brasileira. Fica com a gente, o programa tá bom demais, é rapidinho. Tem dicas pra vocês. Balada, é balada. Quem gosta de balada é o Vini, que tá aí com a gente dirigindo o programa hoje. É o seguinte, vamos direto pra nossa enquete de hoje. Olha, ganhou com unanimidade essa enquete, não foi, Vinícius? Foi unanimidade. Primeira vez que a enquete ganha por unanimidade. O São Paulo tem força para brigar por título na Copa do Brasil e no Brasileirão? Sim ou não? Vote no site gazetesportiva.com. Vamos lá, mestre, o que você acha? Eu acho que fôlego tem. Fôlego tem. Vai sofrer, como todos os outros. A gente vê que até o Flamengo, que tem um time, tem um elenco milionário e tal, está sofrendo. Né? O Inter deverá sofrer também e tal, mas eu acho que tem. Tem fôlego. E você acha o quê, Miller? Você acha que dá para fazer essas duas competições, Copa do Brasil e Brasileirão? Dá sim, Michele. Agora, assim, fôlego é diferente porque é mata-mata, né? Mata-mata, como eu sempre falo, é como um pênalti, é momento, né? Aquela equipe que já estiver no melhor momento, ela passa para a próxima fase. Então, São Paulo tem o Flamengo, tem plenas condições de passar pelo Flamengo aqui no Morumbi, mas só que tem a próxima fase, né? A próxima fase é quartas ou semi, quer dizer. Então, tem mais duas fases para chegar à final. Então, E a próxima fase, se classificando, pega o Grêmio, quer dizer. É um adversário tão difícil quanto o outro. Beleza. Bom, você que está em casa, manda a sua opinião pelo WhatsApp 11 99 479 1633. Você já deixa salvo, né? O nosso WhatsApp aí no seu celular. Manda o vídeo pra gente, o que você acha. Não foi dessa vez, hein? Que o Rogério Ceni pôde comemorar uma vitória contra o São Paulo. É verdade que o Flamengo criou muitas chances, mas um erro individual do goleiro Hugo Souza, Souza decidiu o jogo no Maracanã. Flamengo e São Paulo no Maracanã. No dia da estreia de Rogério Ceni, o Mengão estava com tudo e dominou o primeiro tempo. O time carioca teve esse lance de Vitinho, que terminou na boa defesa de Volpi. Depois, Gabigol tentou uma, tentou duas, e na terceira, quando o gol saiu, foi marcado impedimento. Que sorte, hein? Bruno Henrique tentou aos 48, mas o goleiro São Paulino defendeu mais uma. Aí começou a segunda etapa e o iluminado Brenner não perdeu a chance de deixar a sua marca. Sozinho com Diego Alves, o atacante abriu o placar, 1-0. Mas o rubro-negro reagiu rápido. 2 minutinhos depois, Gabigol encobriu Volpi e mandou a bola para o fundo do gol. 1-1. Em seguida, ainda teve tentativa do Luciano para o lado do time paulista e 2 chances de Arrascaeta do lado do time mandante. Mas quem levou a melhor mesmo foi Brenner, pela segunda vez. O atacante aproveitou a falha de Hugo Souza e finalizou para o gol. Final Flamengo 1, São Paulo 2. Hugo, não tinha que ter posto outro goleiro? Ou estava jogando com o Diego Alves. Diego Alves se machucou. Entrou o Hugo, que tem jogado para burro. Nossa, quanto jogo, ele está tomando muito gol, mestre. Não é ele que está tomando, é o time que está tomando. Nossa, ele tomou já 10 gols em 2 jogos. Mas ele salvou o Flamengo vários jogos. E o erro dele... Mas é uma falha isso aí. Não é o suficiente para acabar com a carreira do rapaz. Ave Maria, ó. Epa! No meio da perna, foi? Agora você vê uma coisa. Sim. Agora você vê uma coisa. Puxou, Fala, vai o mestre agora. Aqui. O São Paulo errou umas 50 saídas de bola. E a gente vai falar da... Oferecendo ao Flamengo condição de fazer o gol, inclusive
com o Arrascaeta, que é um craque que perdeu praticamente um gol feito. Sabe, esse é futebol, é jogo. É aleatório esse negócio. Sabe o que acontece, Michele? Infelizmente, os treinadores da nova geração, de hoje, né? Eles praticam o antifutebol. Porque você atrasar essas bolas para o goleiro, seja qual goleiro for, a maioria dos goleiros não sabe jogar com o pé. O princípio é eles saberem segurar com as mãos, né? Então, quando os zagueiros atrasam a bola para os goleiros, eles estão praticando o antijogo e condicionando, né? Fazendo com que eles tenham maior possibilidade de erro. Porque não é possível você ficar sempre atrasando para o goleiro todas as bolas. Não, é errado, eu nunca vi isso. Michele, porque um zagueiro quando atrasa para o goleiro, se o goleiro estiver apertado, geralmente ele dá o chutão. Por que o zagueiro não dá o chutão ele? Então, mas antigamente os zagueiros faziam Era normal. davam chutão, era chutão. Por isso que eu falo que hoje eles praticam o antijogo, o antifutebol. Não é possível ficar atrasando a bola para o goleiro durante uma partida 200 vezes. Cadê o lance do... Uma dessas vezes ele vai falhar. Cadê o lance? A grande vantagem dessa nova regra que permite, que proíbe atrasar a bola, o goleiro pegar com a mão, Olha lá. portanto ele tem que jogar com os pés, é quando o jogador de defesa estiver numa situação crítica e ele tem que tocar a bola para trás para que o goleiro se livre Mas dela. não é o caso, mestre. Mas não é o caso. O que está acontecendo, o Miller tem toda a razão, é que acontece o seguinte, o medo de perder jogo no futebol atual e que só interessa o resultado, nada mais, faz com que os zagueiros e o goleiro fiquem naquela de toca a bola para um, toca para trás, toca para trás, toca para trás. Que isso? A saída de bola, por exemplo, do São Paulo, é preciso que o Fernando Diniz pare com isso. Não deu certo. Já faz muito tempo que o São Paulo está tentando utilizar esse recurso de saída de bola curta e que não dá certo. A gente vai falar até sobre isso com o Zé Paz daqui a pouquinho. Ah, é? Porque são duas situações diferentes, Michele. Uma coisa é você sair jogando com o goleiro e com o seu companheiro dentro da área e você não estivesse sendo apertado, pressionado pelo adversário. Porque o cara recebe a bola na fogueira. Exatamente. Ali, não é igual ao nosso podcast. Entendeu? Você receber a bola, sair jogando, ninguém te apertar, tudo bem, você toca pra cá, toca pra lá, etc, etc. Agora, o Flamengo fez essa pressão no São Paulo no segundo tempo e quase fez o gol, porque o São Paulo errou várias vezes. Então, eu estou dizendo, pra mim isso é um antijogo. Vamos chamar o Zé? Quem que é o zagueiro que atrasou essa bola pro... Foi o Gustavo Henrique. Então, é erro dele. Erro dele. Parabéns pra ele. Leonardo Pereira. Quer culpar foi Léo todo Pereira. mundo. Você quer culpar Exatamente. O Léo Pereira estava do lado, ele joga do lado esquerdo. Então foi o Léo Pereira que acabou fazendo com que o Hugo Souza se ferrasse. Bom, José Paz, você está aí hoje com a gente, é isso? Você está no CCT da Barra Funda. Queria que você atualizasse as notícias do São Paulo e falasse um pouquinho mais sobre a repercussão desse jogo de ontem. Boa noite, querido. Boa noite, minha querida Michele Gianella, um prazer enorme estar de volta aqui no Gazeta Esportiva para falar do São Paulo. Primeiro vamos com os números do jogo, preparamos aí uma tela para a gente destrinchar juntos o que foi essa vitória do São Paulo por 2-1 para cima do Flamengo lá no Maracanã. Duas coisas me chamaram muito a atenção nas estatísticas desta partida. Primeiro, número de finalizações do São Paulo. 4 finalizações, todas no segundo tempo. No primeiro tempo, o São Paulo não chutou uma bolinha sequer lá no gol do Diego Alves. Um outro dado interessante, posse de bola, 50% para o São Paulo, 50% para o Flamengo. Mas, apesar disso, o Flamengo dominou a primeira etapa, teve aí cerca de 7, 8 chutes lá no gol do goleirão Thiago Volpi. Enfim, o Flamengo amassou o São Paulo no primeiro tempo. E aí eu estava ouvindo vocês comentando aí, o mestre, o Miller, enfim, sobre a saída de bola do São Paulo. A saída de bola do São Paulo no primeiro tempo quase complicou mesmo de vez a vida do Fernando Diniz e da zaga do São Paulo. E por quê? Porque o São Paulo faz o seguinte, Michele, ele abre os dois laterais, ele abre os dois zagueiros, perdão, nas laterais, e aí dois jogadores afundam no meio. Geralmente um volante ou até um meia mais avançado, o Igor Gomes, em duas situações. O Igor Gomes uma hora veio, tentou receber, tentou fazer o passe, perdeu, o Gabigol pegou essa bola, chutou, o Thiago Volpi defendeu. Depois o Luciano tentou sair jogando
pela direita ali. O Diego Costa não conseguiu chegar na bola. Aí o Flamengo veio pela ponta esquerda, invadiu, cruzou, quase gol do Flamengo. Quase o Flamengo fez 1-0 para cima do São Paulo. E aí, é claro, que o Fernando Diniz foi questionado sobre esse esquema. Seria um esquema kamikaze, um jeito kamikaze de jogar? Responda aí, meu amigo Fernando Diniz. Quanto aos erros que a gente cometeu, a única coisa é que não tem nada assim de kamikaze, como algumas pessoas acham, porque treinar o que a gente treina para poder sair é muito treino. Desde que em todos os lugares que eu faço, então a rotina de acerto que a gente treina muito. Então é difícil explicar um pouco por que a gente errou. Do primeiro tempo, somente estava bem do meu lado. Eu achei que pela falta da gente acelerar o jogo em alguns momentos, oportunizou o Flamengo a recuperar a bola. Os jogadores a gente já tinha vencido linha de marcação e às vezes demorava para agredir a outra linha do Flamengo. Os jogadores que tinham sido já ultrapassados conseguiam voltar e fazer tipo como se fosse um sanduíche. Aconteceu isso umas 2 vezes. E os outros erros que aconteceram, assim, é difícil você precisar, porque teve um pouco de erro técnico, um pouco de o time tá com o jogador com o posicionamento do corpo mal orientado para poder acelerar. Não é uma coisa muito simples para identificar assim de sopetão. O que eu consigo enxergar foi que a gente jogou com uma certa morosidade quando a gente rompia a linha, e até mesmo quando a gente ia começar a construção do jogo lá de trás, a gente costuma ser um time mais acelerado. Tá aí então a palavra do Fernando Diniz. Michele, na minha modesta opinião, é kamikaze sim. Por quê? Porque ele sai jogando pelo meio. Então se você perde essa bola no meio, o jogador adversário já sai na cara do gol, como foi o caso do Gabigol ali. Ele só não fez o gol porque o Thiago Volpi está numa fase assim espetacular. Daqui a pouquinho eu volto mais para falar dessa partida e da repercussão no lado do Flamengo, no lado perdedor, o Rogério Ceni. Michele, daqui a pouquinho eu volto. Pois é, estreou com derrota, né, Zé Paz? E aí, mestre, comenta, por favor, sobre essa saída aí. Olha, é o seguinte, o princípio, o conceito inicial de sair jogando é perfeito. É aí mesmo, tem que sair, bola no chão, tocando e tal. A dinâmica disso é que está errada no caso do São Paulo. Por quê? Porque você sair jogando é sair, é ir para frente, é levar a bola à frente, Tá. E não ficar tocando a bola para trás, tocando, porque isso tira a confiança do jogador que está fazendo essa troca de passe, principalmente do goleiro, e aumenta a confiança do adversário, que pressiona, porque ele sabe, primeiro, que o zagueiro não sabe jogar bola. Sabe, o zagueiro joga menos que qualquer outro jogador do time. Goleiro ainda mais. Se você fica tocando a bola lá atrás, o Miller foi atacante, sabe o que é isso? Ele vai e parte para cima com confiança. E você vai perdendo a confiança e vai perdendo o ritmo de ataque. Concorda, Miller? Até porque, Michele, são erros capitais, né? Você perdeu ali, você vê no primeiro tempo, nessa saída de bola errada do São Paulo, o Gabigol é que ele chutou em cima do Volpi. Então, facilitou a defesa do Volpi. Mas, no caso do Flamengo, errou, levou o segundo gol e agora vai ter que correr atrás, né, do resultado aqui no Morumbi. Então, acho que quando você... É aquele negócio, eles colocam o fundamento de futsal no futebol. Isso que eu acho errado. Por isso que eu falo que é um antijogo, é um antifutebol. Isso no salão, tudo bem, futsal, a quadra é pequena, é uma outra coisa, é uma outra dimensão. E o campo é muito grande, quer dizer, então dá margem de você mais acertar do que você errar. Então, só que os times de hoje, não. Os times de hoje, na sua maioria, eles gostam, eles querem errar, porque você sair jogando dentro da sua área grande, você perde a bola ali, não tem jeito. Não pode. Bom, José Paz, você volta agora, você tem mais informações pra gente, direto aí do CCT da Barra Funda, essa derrota do Rogério, pegou mal na estreia dele no Flamengo? A gente não pode dizer que pegou mal, foi o primeiro jogo do Rogério Ceni, ele teve praticamente aí um treino para preparar a equipe para essa partida super importante contra o São Paulo. E ontem, antes do jogo começar, na entrevista pré-jogo, ele falou que ia colocar um time em campo à la Jorge Jesus, como ele gosta. E ele fez isso sim. A gente até teve essa discussão hoje aí na redação.
pessoal estava nervoso, dizendo que não, ainda não é o time ideal, não tinha nada a ver com o Jorge Jesus. Eu acho que tinha. Ele botou o Bruno Henrique lá pertinho da área, perto do Gabigol. O Bruno Henrique não teve que marcar lateral. Eu sei que o Miller adora quando o atacante marca lateral, né, Miller? O Bruno Henrique não teve que marcar lateral. Botou o Michael para correr. Um time muito mais compacto, muito mais intenso. E depois, na entrevista coletiva, o Rogério Ceni analisou essa derrota do Flamengo por 2-1 ontem no Maracanã. Vamos ver. O Flamengo jogou bem. É uma pena, frustrante é você sair com uma derrota, na maneira que foi. Mas eu fico feliz de ver a maneira como eles se portaram, como eles se comportaram dentro do campo e como foi jogada a partida. Se fosse 2-3-0 no primeiro tempo, não estaria justo, estaria normal. Mas o futebol é assim, as oportunidades, importante que nós criamos bastante, lançamos um pouco de bola demais, fizemos muitos lançamentos longos e esse time é um time de mais característica curta de toque de bola, talvez pelos pontas ofensivos que nós temos e não os meias que jogam pelos lados normalmente, né? Mas nós fizemos uma bela partida, uma pena o resultado final. Pois é. O Rogério, eu concordo em que sentido? Não todo time fez uma boa partida, até porque ele está sem a zaga titular. E esses dois zagueiros aí batem cabeça. A defesa do Flamengo hoje é fraca. Você pode ver que o primeiro gol do Brenner, ele recebeu um lançamento por dentro, quer dizer, os zagueiros em linha, ali uma bola metida é fatal. Quem jogou bem para mim foi o Gabigol, né? O Thiago Maia quando entrou, o Vitinho jogou bem. Agora o Bruno Henrique de novo, a Arrascaeta está fora de forma e o Bruno Henrique não fez uma grande partida. Acho que o São Paulo teve um pingo de sorte, é verdade, mas o Flamengo, mestre, para mim, ele deixou de matar o jogo no primeiro tempo, porque as melhores oportunidades foram do Flamengo, não é não? Sem dúvida, foi isso mesmo. Só que eu vou discordar do meu querido Vaz Vasco, viu? Que o time do Flamengo com o Rogério tenha jogado ao estilo do Jesus. Não foi. É um time, o futebol magnífico, extraordinário, esplêndido do Flamengo no tempo do Jesus, se deu por conta, sobretudo, do espírito ofensivo de toda a equipe. A equipe inteira olhava para frente e jogava para frente. E jogava com velocidade, e jogava com qualidade. As ausências que o Flamengo teve contam muito, mas o time não tinha mesmo. E, além do mais, o que ele me faz? No segundo tempo, precisando ganhar o jogo... Tira o Gabigol. Tira o Gabigol. E tira... Ali ele errou. E põe o Thiago Maia. Dois volantes. Ei, mestre. Bom, passando rapidinho pelos resultados de Inter e Grêmio, que também jogaram ontem. Na reestreia do Abel Braga, o Colorado perdeu 1-0 para o América Mineiro do Lisca. Olha, o Lisca tá com tudo, hein? E o Grêmio venceu o Cuiabá fora de casa 2-1 em um jogo cheio de polêmica. Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Corinthians joga no sábado contra o Atlético Mineiro, mas a notícia do dia foi o pedido de licença do André Sanches da presidência do Timão. Explica pra gente essa história, Jonas. Boa noite. Boa noite, Michele, mestre Alberto Helena, Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, minha manchete forte, o Corinthians tem um novo presidente. Pois é, surpreendente essa notícia, mas o Andrés pediu sim licença do cargo máximo do clube até o dia 30 de novembro. O motivo, segundo nota oficial divulgada pelo próprio Corinthians, é que o Andrés pretende se aproximar ainda mais do dia a dia do clube, ser uma espécie de diretor de futebol, né? Acompanhar o dia a dia do time. Enfim, o cargo que, na verdade, está, entre aspas, vago desde que o Duílio virou candidato para presidente da eleição que acontece no dia 28. Mas a gente sabe também que o Andrés já havia prometido que faria uma homenagem aos seus vices, né, aos vice-presidentes da atual gestão. Então quem assume o cargo de presidente do Corinthians neste momento é o Alexandre Usni, até o dia 30 de novembro, e a tendência é que o André Sanches renove e estenda esse pedido de licença para o mês de dezembro também, o último mês da atual gestão, para que a Edna Murá assuma o cargo máximo do Corinthians. Então as justificativas para esse, entre aspas, afastamento do Andrés são a aproximação
do futebol, do time, do dia a dia, né, da equipe comandada pelo Wagner Mancini, e essa homenagens aos vice-presidentes do Corinthians. Notícia quente desse timão que, como você disse, volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado contra o Galo, Mi. Beleza, Jonas Campos. E agora o Alexandre Silvestre, direto da Academia de Futebol, chega para falar tudo sobre o Palmeiras. Ontem, vitória contra o Ceará e o Abel Ferreira ficou pistola com a arbitragem, né, Silva? Boa noite. Boa noite, Michele. Um grande abraço para todos vocês que estão com a gente no Gazeta Esportiva, tabelando mais uma vez. Vitória maiúscula do Palmeiras, que em 5 minutos liquidou a fatura. Dos 35 aos 40 do primeiro tempo, meteu 3 na rede do Ceará, vazando 3 vezes o Fernando Praz, com Gustavo Scarpa, com o Rafael Veiga, com o Verón, que fez um golaço. Só que no segundo tempo, o Ceará poderia ter descontado. Poderia ter feito esse golzinho de honra, porque o árbitro Braulio Machado, a olho nu, Michele, viu pênalti numa invasão de área ali por trás, viu pênalti, segurou um pouquinho a batida do Felipe Viseu, o VAR foi acionado, o juiz foi lá dar uma conferida, cancelou o pênalti. E nesse meio tempo, o português pronunciou algumas palavrinhas. E na súmula do árbitro consta o seguinte, que o Abel Ferreira disse para ele: vai se vai tomar suquinho de cajujujuju. Será que a linguagem da bola não é universal? Pistola Abel Ferreira Abelito respondeu assim na coletiva. Se o português de Portugal é igual ao português do Brasil, porque é, eu não consigo perceber porque como é que ele me expulsou. Vermelho direto, mas ainda tem mais. E eu no final, com toda a humildade e com todo o respeito, pedi para falar com o árbitro. E eu não percebi a arrogância e a prepotência do árbitro em não me receber. Não percebi. Não percebi porque é que fui expulso, porque há um amarelo. E deixe-me dizer outra coisa. Eu sou religioso e percebo quando estou na igreja tenho que estar calado. Mas eu não estou na igreja, estou no futebol. O futebol é um jogo de emoções. E como eu disse, contra o Bragantino não disse uma palavra ao árbitro, não dirigi uma palavra ao árbitro. Contra o Vasco não dirigi uma palavra ao árbitro. E hoje dirigi uma palavra ao árbitro, falei por emoção. Tá perdoado. Que isso, Abel? Você não tem que se justificar. Falou. Olha, ele é todo certinho, gente. Ele falou que ele é religioso. Que bom. Abel, você tá certo. Ninguém tem sangue de barata. Esse árbitro não foi legal com você. Foi injusta a sua expulsão. Ele disse assim, eu não vou falar mais nada. Ele disse assim, eu não tô na igreja, eu tô no campo. Tô na igreja, eu tô no campo. Por favor, Miller, fala aí do jogo de ontem. Agora, ontem, Michele, o time do Ceará, em relação ao Flamengo, o time do Ceará é fraco. O Palmeiras é um time fraco. O Palmeiras é um time muito bom. O Abel está conseguindo já colocar o seu estilo de jogo, né, são os métodos de trabalho dentro do time, né? Todo mundo sabe, é bem sabido, Michele, que 5 minutos de jogo o Palmeiras liquidou a partida, né? Então acho que o Palmeiras jogou muito bem, gols bonitos, de bola trabalhada, isso é legal. Acho que a dinâmica de jogo do Palmeiras foi boa. Ah, olha lá, tadinho. Exatamente. Ele foi ali, expulsou o Abel. Esse negócio, olha, Michele, sabe que eu acho isso nada a ver, expulsar o treinador? Porque... O treinador não joga, deixa o cara lá. Mas geralmente eles dão amarelo pro treinador, porque ele falou que podia ter dado primeiro amarelo. Sim, dá amarelo ou pode dar vermelho, como se fosse um jogador. Eu acho errado. O árbitro, o treinador não joga. Se o treinador não joga, deixa ele ali, pô. Pra que vai encher? Deixa ali, dá um amarelo primeiro. Mestre. Mas como vocês são bonzinhos, hein? Que coisa, mas como são tolerantes. O cara não tem que falar nada pro juiz. Ah, não. Se falar... Rua, o pênalti tá foi muito errado. certo o juiz e que assim seja. E que esse rapaz aprenda a se comportar no Brasil como se comporta em Portugal. Porque em Portugal também ele leva o cartão vermelho e fala besteira. Não, o pênalti estava errado. É. O xingar ele tá errado, né? O Abel. Claro. Xingou o árbitro, ele tá errado. Claro. Né? Agora a reclamação... Não tem torcida, agora eu não vou mundo perder disputa tempo agora. com isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Foi a primeira vez que o rapaz mexeu no sistema que foi adotado com tanto êxito pelo Cebola. E você não gostou? Não, nem um pouco. Começou o jogo com Lucas Lima, que é um meio armador, canhoto,
lento, na ponta direita, em lugar do Rony. O Rony no banco. Quando o Cebola tinha feito 2 pontas velozes, Gabriel Veron ou o Wesley, que se machucou, e o Rony. E um centroavante que é móvel, que é o Luiz Adriano, e o William, mais ou menos a mesma característica. 2 meias armadores e um volante só. Ele acabou tirou o Rony, começou com o Lucas Lima lá na ponta direita, que não funcionou. O Palmeiras não jogou os primeiros 30 minutos, o Palmeiras não jogou, nem o adversário jogou também. Foi naquele período dos 30 aos 37 que saíram os 3 gols, todos muito bem elaborados, né? E no segundo tempo, o que ele faz? Começa ele põe o Rony, mas tira um meia, põe 2 volantes, põe um zagueiro a mais. Calma, 3 mestre, zagueiros. Tá conhecendo o time, mestre. Bom, Alexandre Silvestre, quer dizer que o Abelzinho, ele tem agora um reforço na lateral esquerda? Abelito. O mestre Alberto Helena estava falando aí da questão tática. O Abel Ferreira experimentou de novo o Gustavo Scarpa na lateral esquerda. O Matias Vinha, que é o titular da posição top, como diz o próprio português, está a serviço dos uruguaios nas eliminatórias. O substituto imediato dele, o Esteves, andou machucado, está retornando, talvez fique à disposição para sábado contra o Fluminense. Então o Abel, que já havia experimentado o Gustavo Scarpa, que é meia atacante na lateral esquerda, no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bragantino, repetiu a dose. E o Scarpa foi realmente, para mim, pelo menos, o melhor homem do primeiro tempo, com certeza. Tudo ali pelo lado esquerdo. Um monte de cruzamento na área. Errou alguns cruzamentos, é verdade, mas se apresentou para o jogo, fez triangulação, foi para a linha de fundo, até que ele resolveu parar de passar a bola e chutar para o gol. Abriu o caminho da vitória, mandou um balaço no canto, cara a cara com o Fernando Praz, a bola ainda toca na trave. E o Abel Ferreira não inventou essa moda de Scarpa lateral esquerdo, muito pelo contrário. Teve um experimento do antecessor dele, que foi citado na entrevista. Fala aí sobre o Scarpa e sobre o Luxemburgo, Abel Ferreira. Eu já tinha visto o Scarpa jogar a lateral esquerdo já com o Vanderlei Luxemburgo. Mas eu não gosto de fazer alterações e meter jogadores quando eles não querem. Eu fiz um simples exercício, os jogadores sabem qual foi o exercício que fiz, muito simples. E o Scarpa disponibilizou-se para ajudar a equipa numa posição que não é a dele de origem. Mas o que eu quero dizer aqui, e se o Tito me está a ouvir, é bom que ouça, é muito bom nesta posição. Temos um lateral esquerdo que é o Matias Vinha, que é top a defender, já disse, uma intensidade top, esta que é verdade. E temos aqui alguém que nos pode dar um extra, sobretudo no aspecto ofensivo. Tem uma precisão de cruzamento muito acima da média e que nos vai ajudar seguramente. Tínhamos conversado com a nossa estrutura a pensar numa possível situação de um outro lateral esquerdo, mas com esta vontade que ele me mostrou, quer atacar, quer a defender, vou perguntar se quer continuar ali no lado esquerdo, porque tem futuro aqui e quem sabe na Europa. E o que vocês acham desses elogios todos e do Gustavo Scarpa na lateral esquerda? Primeiro é lembrar, o pessoal todo esqueceu aí, que o Gustavo Scarpa jogou na lateral esquerda do Fluminense bem, muitas vezes. O pessoal esquece essas coisas. O Everton Ribeiro, por exemplo, começou no Corinthians como lateral esquerdo. Tá. Se amanhã o Flamengo resolver botar o Everton Ribeiro na lateral esquerda, tá inventando nada. Gosto do Scarpa ali, é um jogador com mais habilidade do que o Vinha, tem mais aquele espírito do jogador de frente, entende? E é habilidoso, sabe driblar, sabe passar, e é um cara que sabe a posição, conhece a posição. Concorda, Miller? A declaração do Abel é o seguinte: eu vou usar o Scarpa na lateral esquerda quando eu não tiver o Vinha. Então o Scarpa é uma opção na lateral esquerda. Né? Então não é o titular absoluto. Você achou que ele jogou melhor que o Vinha?
Não, é que ele tem mais técnica, né? É diferente, né? Então ele quer usar o Scarpa ali quando não tiver o Vinha, ofensivamente, não defensivamente, porque o Scarpa não sabe marcar. Então ele deixou bem claro isso e todo mundo sabe. Agora, o Vinha é o titular da posição. Tá certo. Bom, na seleção brasileira, Gabriel Menino, que falou ontem com a imprensa, testou positivo para a Covid-19 e foi cortado das partidas contra a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. Agora à tarde, o técnico Tite falou sobre essa baixa no elenco. Que pena do Gabriel Menino e que nós todos corremos esse risco porque a pandemia não passou. Isso não é mentira e não é medo de nada. Isso é verdade. Isso é fato. Isso não é opinião. Isso é fato. Então, é sim de uma autopreservação humana de que todos nós temos e que antes do Tite técnico tem o Adenor Pessoa. Antes do César Sampaio, comissão técnico, existe o César Sampaio, pai de família e todos mais. Tá certo, vai fazer o quê? Tem que cortar, né? Claro, não devia nem ter convocado como lateral direito, para começo de conversa. Porque o rapaz jogou 5 ou 6 partidas nessa posição, se tanto. Para ir para a seleção brasileira, nessa posição... Você levaria quem, mestre? Não, o Vitor Ferraz joga 10 vezes mais do que ele na lateral direita, por exemplo. O Fagner joga muito melhor do que ele na lateral direita. Concorda? Então, o Fagner da posição, né? O Fagner ele é um bom jogador e é um dos melhores laterais do país, né? O Gabriel Menino está no bom momento, né? O Vitor Ferraz, ele ficou muito tempo machucado, né? Fora do Grêmio. Voltou agora. Não, jogou agora. Então, ele voltou agora. E o Gabriel Menino está no bom momento, né? Mas o Fagner não está devendo um pouco de futebol no Corinthians? Junto com o time do Corinthians. O time todo, O Gabriel Menino está no bom momento. Mas o menino não tem experiência naquele lado, não joga bem ali, ele joga bem quando atua no meio de campo, que é a função dele. É certo ou errado? Não, eu gosto dele na lateral direita, ele é bom jogador. Tá Adorei também, mestre. José Paz de volta lá do CCT da Barra Funda, quer dizer, então, que o Rogério Ceni tem um carrasco no time do São Paulo? Conta isso pra gente, Zé. Tem um carrasco sim, mas antes de falar do carrasco, eu queria dizer aí pro mestre Alberto Helena Júnior que ele disse que discorda de mim em relação ao esquema do Flamengo, ao Jorge Jesus, enfim. Se o mestre discorda de mim, Michele, eu tô errado. O mestre é o nosso camisa 10 e eu sou o menino da base que está subindo aqui. E por falar em menino da base, vamos falar do Brenner. Carrasco, como você disse aí, do Rogério Ceni, nós preparamos uma tela justamente para falar dele. E olha só, o Brenner na Copa do Brasil, 6 gols até agora. 2 contra o Fortaleza na partida de ida das oitavas de final, 2 na partida de volta e 2 ontem contra o Flamengo, ele que é um dos artilheiros, como eu disse aí, da Copa do Brasil, e conquistou essa artilharia justamente contra o Rogério Ceni, que é o ídolo maior aqui do São Paulo. E aí, o Fernando Diniz foi para a entrevista coletiva e falou justamente sobre o Brenner e também sobre os outros jogadores de Cotia, que ele está subindo, que ele está usando bastante no elenco profissional e que ele já está deixando aí, Michele, vamos dizer assim, um legado para o São Paulo daqui para frente. Fala, Diniz. Acho que é uma das conquistas que a gente teve aqui, está tendo, o Brenner, mas não só o Brenner, né? O Sara, que era um jogador que era praticamente desconhecido do torcedor são paulino, o próprio Diego, a volta do Antony o ano passado, quando cheguei ele estava 5 ou 6 partidas no banco, e a melhora na condição de jogo do Bruno Alves, como hoje ele é um jogador que é muito mais completo para sair jogando, o próprio Luan. Então acho que todos os jogadores melhoraram, de maneira especial os jogadores da base de Cotia. Hoje o Brenner fez diferença mais uma vez, fez 2 gols. No jogo passado o Igor Gomes acabou decidindo. E a melhora de todos os outros jogadores, eu acho que a melhora do Volpi, que com a saída com os pés, que é uma coisa que ele evoluiu muito, já era um jogador que defendia muito bem quando precisava dele, hoje é também um goleiro mais completo. Acho que individualmente muitos jogadores evoluíram. E essa melhora dos jogadores, eu acho que o maior legado é a evolução não só do Brenner, mas de todo o elenco. E aí, o que vocês acham do Brenner?
É esse carrasco malvado? Ah, é um artilheiro implacável, o menino. Muito bom, né? O cara faz 2 gols cada partida, pô. Não é brincadeira. E não é que seja aquele trombador, aquele cara que fica lá dentro da área pegando sobra para botar para dentro, para entrar na... Não, um jogador que sabe jogar, ele vem aqui, toca a bola. Eu me lembro dele no time de base do São Paulo, Copa São Paulo, de juniores, e ele já mostrava um grande futebol. Eu não sei por que demorou tanto para acontecer. Sobretudo no Fluminense, onde ele poderia ter uma grande chance. Quando foi emprestado. Gosto demais dele. Agora, esse Fernando Diniz, ele tem que sair fora, Diniz. Por quê? Porque está ganhando. Ué, mestre. Está ganhando demais. Queria que perdesse. Para essa torcida, para essa campanha que é feita contra ele, esse bando de torcedores e não torcedores que atacam o Fernando Diniz de cima e embaixo, para eles é um inferno isso. O Mauro está ganhando, gente. Como é que faz? Brenner, Miller. 2 coisas. Ele fica invisível diante dos seus zagueiros adversários e ele sabe se posicionar, né? O poder de finalização dele. Se o atacante tem que saber finalizar. E ele sabe finalizar com os 2 pés e fica invisível, né, diante dos zagueiros. Isso aí é... Ele não se intimida, né? O atacante tem que entender que ele é a própria linha e ele sabe disso. Muito bom. E temos recadinhos pelo WhatsApp? Boa noite, Michele. Boa noite, grande Alberto. Boa noite, grande Miller. Aqui é o Tomás, corintiano da Vila Moraes. Eu acho que o São Paulo não tem força para brigar por 2 competições. Abraço, sou fã de vocês. Oi, pessoal. Boa tarde, aqui é o Daniel do Butantan. Chances o São Paulo tem, mas eu creio que não vai ganhar. Um abraço. Boa noite, Michele, mestre Miller. Eu sou o Francisco. Eu sou o Matheus. Nós somos de Jaú e o São Paulo tem muita chance de brigar nas 2 competições. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Ai, que bonitinho. E sabe o que Francisco e Matheus, é isso? A partir da semana que vem, a gente vai dar para os nossos telespectadores. Lembra aquela mesa de futebol de botão? Que o mestre tá doido para levar uma para ele? Então, quem participar pelo WhatsApp, a gente vai escolher um ganhador da galera da Moleque de Rua para ter uma mesa enorme de futebol de botão, tá bom? Jonas Campos chegando outra vez ao vivo do Parque São Jorge para trazer números do Corinthians quando enfrenta as equipes do Jorge Sampaoli. Quem que tá levando vantagem nesse confronto, hein, Jonas? Pois é, Michele, o argentino Sampaoli tem uma ligeira vantagem sobre o Corinthians. Vamos colocar na tela para vocês também acompanharem aí, ó. 7 jogos, né, desde que o Sampaoli chegou ao futebol brasileiro, 6 desses jogos pelo Santos, mas em 7 partidas do Corinthians contra o Sampaoli, o Corinthians conseguiu apenas uma vitória, foram 3 empates e 3 derrotas, né? Nesse bolo aí, vale lembrar que o Corinthians acabou eliminando o Santos na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, mas em relação aos jogos, o retrospecto do treinador argentino é sim favorável. E o último jogo, né, foram 6 jogos, como eu disse, pelo Santos. O último, o Sampaoli já comandava o Atlético Mineiro, foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente até coloca aí na tela, porque foi um jogo que saiu um pouco da curva, né, em relação ao que a gente está habituado a ver do Corinthians, pelo menos nessa última temporada, né? Corinthians com jogos mais mornos, mais truncados. Esse duelo contra o Atlético Mineiro foi um jogaço lá em Belo Horizonte. O Corinthians, inclusive, abriu 2-0, uma grande atuação do Arauz. O Jô também marcou. Depois o Galo do Sampaoli foi para cima e conseguiu a virada no segundo tempo. Então, se as equipes mantiverem esse ritmo para sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena, a tendência é de um jogo bom. Claro que muita coisa mudou. O Corinthians agora é comandado pelo Wagner Mancini, mas a gente sempre tem esperança de um bom duelo pelo Campeonato Brasileiro. O Mancini que deve ter como principal novidade na equipe titular a volta do atacante Jô, Michele. Valeu, Jonas Campos. Comentando sobre esse Corinthians um pouquinho, a volta do Jô. Olha, Michele, o Corinthians, é claro, todo mundo sabe das limitações técnicas do time, né? Vai jogar em casa, tem que fazer prevalecer o fator casa. Só que vai pegar um adversário que o treinador joga pró-ataque, expõe muito o seu meio-campo e a defesa.
E o time do Atlético Mineiro é um time que cria muitas oportunidades de gol. É um time muito, assim, reativo, né? Um time muito pra frente. Dá pra segurar esse time do São Paulo, né? Se isso tem que marcar os principais jogadores. Só que o Atlético tem uma coisa boa. O Atlético não é refém de um jogador. O Atlético tem um ataque muito rápido, a dinâmica de jogo é veloz. Tem o Keno, que está no grande momento, artilheiro do time, né? Mas o meio-campo do Atlético, que é um meio-campo desconhecido, conhecemos só o Arana, lateral esquerdo. Mas o meio-campo é desconhecido, joga com o Aturano, que joga muito bem, e o Keno, que é o artilheiro. Então acho que Sacha também, junto com o Keno. Então são jogadores assim que não enchem os olhos, mas o time no conjunto é bem entrosado. Olha, eu sou capaz de apostar que o Fagner vai ser expulso nesse jogo. Por quê? Por causa do Keno. O Keno tá um animal. Ele ataca mesmo, ele faz gol, ele é veloz. E o Fagner é pavio curto. Ele costuma fazer muita falta e na soma dessas faltas ele corre o risco de levar um cartão vermelho. Aí você vê quase que 100% de mérito do treinador. Porque todos esses jogadores, ou a maioria, em times aqui em São Paulo, eles foram escorraçados. Né? Com exceção da Arana, que veio de fora, mas a maioria foi mandada embora. E o São Paulo fez esses jogadores voltarem a jogar em alto nível e com qualidade. Então, é o São Paulo, o posicionamento e a movimentação do time. Ele tem uma grande... Como disse o Miller, é um grupo de jogadores desconhecido pra gente, pelo menos para mim. Mas tem um jogador ali, o Jair, o volante, que eu acho um jogador precioso. Porque ele é um volante, mas é mais meia que volante. Ele joga, sabe, distribui bem o jogo, marca, fecha bem os espaços, que essa é a grande função do volante. Mas o Jô também não vai desequilibrar para o Corinthians rapidinho, sim ou não? Não sei, depende de como é que ele esteja, né? O Jô, depois que voltou... Não, acho que não. Depois que ele voltou agora, ele não conseguiu entrar em forma. Não está em ritmo também, né? Não, totalmente fora de ritmo. Alexandre Silvestre, mais uma vez, direto da Academia de Futebol. Hoje foi dia de apresentação de reforços, não é, Silvestre? Um deles até jogou um pouquinho na partida de ontem. Então, conta pra nós. É isso aí, a ordem dos fatores não altera o produto, Michele. Sim, 2 zagueiros, o Alain Empereur, ítalo-brasileiro, que foi muito jovenzinho para a Itália, foi contratado agora pelo Palmeiras para reforçar o setor esquerdo da zaga, joga também na lateral se for preciso. Além do Kusevich, que é chileno, jogador importante, que estava na Universidade Católica, com passagem por seleção. O Benjamin Kusevich, mais um chileno na vida do Palestra. Juízo, meu garoto. Os dois falaram hoje à tarde. La verdad, el Mago acá fue un grandísimo jugador. A mí me tocó verlo mucho jugar cuando yo era chico. En Chile se transmitían muchos partidos de Palmeiras porque jugaba el Mago. La verdad es que no hablé con él antes de venir para acá, pero sé lo importante que él es en este equipo. En Chile también lo es, un grandísimo jugador. Lo demostró en la selección también. Acá ni hablar, así que espero dejar bien puesto el nombre de Chile de nuevo y voy a entregar el 100% de mim. A gente conversou antes e foi tudo muito rápido. Eu estava concentrado para o jogo contra o Milan, aí recebi o telefonema, falei sim na hora, né, que é a possibilidade de vir para esse clube, sem dormir direito, sem tempo, mas foi muito bom, tava confiante. E graças a Deus saímos com a vitória, fui bem. Posso jogar como quarto zagueiro, posso jogar a defesa 3 e quando precisar posso fazer a lateral um pouco mais defensiva. Isso pode ajudar o treinador a ter mais possibilidades para ver qual adversário enfrentar e como enfrentar. Alain Empereur mal desfez as malas, Michele, amigos e amigas, e já foi para o jogo ontem, começou no banco, depois entrou no segundo tempo, na parte final do jogo. E o Kusevich, lembrando El Mago Valdívia, de passagem vencedora e também polêmica, com altos e baixos aqui pelo Palmeiras. Luan Silva, atacante que está emprestado pelo Vitória da Bahia ao Palmeiras, teve o contrato de empréstimo prorrogado até o final do ano que vem. E já tem um outro atacante chegando por aí, foto dele para você conhecê-lo, torcedor, ficha técnica do Breno Lopes, 24 anos, ponta esquerda, meia atacante, jogador de muita disposição, drible curto, arranque.
No papel tá bonito. E na prática? Vamos ver alguns gols dele. Aí, vice-artilheiro da Série B. Ele que fez toda a carreira lá no sul do país. Estava jogando pelo Juventude. Muito elogiado pelo técnico Pintado do Juventude. 9 gols em 19 jogos. Tinha pelo Juventude o Breno Lopes, que é reforço para o ataque do Verdão, Michele. Bom, valeu, Silva. O que você acha desses reforços, Miller? Olha, eu gostei do chileno, o zagueiro, muito bom jogador, ele da seleção chilena, né? Ele é um jogador, assim, muito técnico, mas ele também tem muita boa recuperação. Já o brasileiro lateral esquerdo, ele também joga na zaga, mas mais na lateral esquerda, vem fazer frente aí, né? Uma competição ali, uma disputa boa com o Vinha na lateral esquerda. Essas duas contratações do Palmeiras, Michele, eu gostei muito. São jogadores que vão acrescentar muito para o time, né? Lógico, dependendo de onde colocá-los, né? Mas, lógico, o Abel é muito inteligente, vai colocar eles nas suas posições. E são jogadores que essas duas contratações eu gostei. O Breno, que vem do Juventude, ele estava na Série B fazendo gols, né? 9 gols, mas jogar no Palmeiras é uma outra realidade. Mestre. Bom, eu confio integralmente no que falou o Miller, porque eu desconheço os dois jogadores, não sei. Embora esse império dos empresários tem coisas aí inexplicáveis, né? É verdade. Mas o Breno, com relação ao Breno, eu me lembro do Breno Melo. Breno Melo foi um negão bonito pra burro, sabe? Que jogava de centroavante. Jogou no Santos, jogou no Fluminense, era técnico, marcava muito gol e era técnico. E foi o Orfeu da Conceição no filme do Camus. Tá. No Marcelo Camus. Esse outro Breno não conheço também. Então tá bom, ficou só no Breno do Orfeu. Olha o resultado da nossa enquete. O São Paulo tem força para brigar por título na Copa do Brasil e no Brasileirão? A maioria respondeu que yes! 55, nossa, eu não enxergo mais nada, oh meu Deus, a idade, né? 55% dos votos. Para mim, o 5 é 6, o 6 é 8. Bom, já era, pessoal. Amanhã estamos de volta. Valeu, mestre. Vou ficar com saudade até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, Miller. Obrigada por você estar aqui com a gente. Até domingo. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Beijo. Me liga. Tchau.